O Natal está chegando e lógico que uma bela mesa vai fazer toda a diferença na sua casa. E hoje a ideia e sugestão do quarto episódio do especial de Natal Luz Patchwork é este centro de mesa belíssimo e pra lá de especial. Ele vai deixar a decoração da sua mesa em clima de Natal. Ainda mais se for combinado com esses jogos americanos que nós fizemos no episódio anterior. Afinal, um belo centro de mesa tem lá o seu lugar, ainda mais feito com estampas natalinas. Sendo assim, bora ao passo a passo. Nós vamos trabalhar novamente com a trança francesa, porém dessa vez sem a técnica Quilt as you go, ou seja, nós não vamos costurar em cima da manta, nós vamos fazer a técnica só com os tecidos. E você, que eu tenho certeza que já imprimiu o seu esquema de montagem, já está com ele em mãos e vai separar os seus materiais aqui comigo. Então eu estou aqui com o nosso esquema de montagem. A trança francesa, ela vai ocupar o centro do jogo americano. Eu separei para a trança francesa uma largura de 15 centímetros. Para isso eu escolhi 4 tecidos diferentes e cortei faixas de 15 por 6 centímetros. Dos dois lados da trança eu vou colocar uma faixa de 3,5 de largura, na verdade 2,5. Lembrando que a todas as medidas que estão aqui, a gente deve acrescentar 1 centímetro para a margem de costura. Então, essa faixa foi cortada com 3,5. Depois, nós vamos colocar mais uma faixa, porém dessa vez com 5 centímetros de largura. E para finalizar, mais uma faixa de um outro tecido com 7 centímetros de largura, tá? Então, repetindo, trança francesa com 15 centímetros, 2 faixas com 2,5, mais 2 de tecidos diferentes com 4 centímetros e finalizando com 6 centímetros e cortar com acréscimo de 1 centímetro para a margem de costura. Tamanho todo final, eu fiz com 1 metro por 40 centímetros, mas claro, você pode aumentar, pode diminuir, aí vai ficar a seu critério. A gente vai começar pela trança francesa. Eu escolhi 2 tecidos diferentes, daquelas faixas de 5 por 15, e aí, para a gente começar, nós vamos colocar o primeiro nesse sentido vertical. O segundo, nós vamos colocar encostadinho nele, só que no sentido horizontal. E agora vamos colocar direito com direito, bem emparelhado aqui no cantinho e vamos passar uma costura aqui em cima. Terminada essa costura, nós vamos abrir, usar o vincador ou o ferro mesmo, e agora vamos para a terceira faixa. Aí é que vem aonde que nós vamos colocar essa terceira faixa, desse lado ou desse lado. O que a gente precisa prestar atenção é que essa faixa será colocada do lado em que nós temos 2 tecidos diferentes. Vejam bem, aqui eu só tenho o verde. Se eu costurar aqui, eu vou estar costurando do lado errado. Então, eu tenho que colocar do lado que eu tenho o encontro desses 2 tecidos. Então, vou colocar aqui, direito com direito, e vou costurar na faixa vermelha de fora a fora. Costura feita. Vou fazer a mesma coisa, abrir o tecido, vincar, tomar esse cuidado sempre de vincar. Por quê? Porque a próxima costura vai prender esse tecido, então ele já tem que estar bem no lugarzinho dele. Agora nós vamos para a próxima faixa e aí ela será colocada aqui ou aqui, como eu disse, aonde existe o encontro de 2 tecidos diferentes. Se eu colocar aqui, eu vou estar colocando no lugar errado. Então, eu venho pra cá, coloco novamente direito com direito,
e passo essa costura em todo o comprimento da faixa branca. Costura feita, coloco o tecido branco para o lugarzinho dele, passo o vincador ou o ferro e vou para a próxima faixa que será colocada deste lado, que existem 2 tecidos. Essa é a trança francesa, gente. Ela é fácil, ela é rápida e fica linda. E é isso que nós vamos fazer até atingir o tamanho que a gente quer. No nosso caso, 1 metro, porque é o tamanho final do centro de mesa. A trança francesa já foi finalizada. Só para vocês terem uma ideia, eu usei de 40 a 42 faixas. Aqui nós temos 42 faixas para chegar no 1 metro de comprimento. Bom, por que 42? Porque a gente vai precisar, na verdade, de 40 aproximadamente, tá, gente? Porque a minha costura varia um pouco da sua costura, então o ideal é a gente medir para saber a quantidade que você, no seu caso, vai precisar. Então, por que que ela diminui? Porque agora a gente precisa refilar a trança todinha para que ela fique reta, para a gente costurar as outras partes. Então, nós vamos cortar reto aqui, nós vamos cortar reto aqui embaixo, e isso faz com que a gente perca algumas faixas. E vamos também precisar refilar esses 2 lados para tirar essas partes desencontradas aqui. Bom, nós separamos 15 centímetros, tá lá no nosso esquema de montagem, para ocupar a trança francesa. Então, a gente precisa deixar ela com 15 centímetros. Como que nós vamos refilar essa trança francesa? Nós vamos usar, eu vou usar aqui uma régua já de 15 centímetros, o que facilita bastante. Mas se você não tiver, não tem problema. Você vai riscar. Aqui é o final, foi a última faixa a ser costurada. Essa pontinha dela aqui é o centro. Então, o que que eu vou fazer? Como minha régua tem 15, eu vou posicionar o 7,5, que é a metade do 15, exatamente nessa ponta, que aí ela vai me dar o centro da trança. Se você não tiver essa régua, o que que você vai precisar fazer? Vai pegar uma caneta fantasma, vai riscar o meio. Como que você vai achar o meio? Dobrando. E aí, depois que você riscar o meio dela todinho, você vai riscar 7,5 para um lado, 7,5 para o outro e vai refilar. Eu já vou direto, porque eu já posicionei o 7,5 e já vou cortando dos 2 lados. Muito cuidado para a régua não ficar torta. Régua posicionada, vou segurar bem firme e vou cortar todas essas rebarbinhas aqui. Fazer primeiro um lado todo, depois a gente corta o outro lado. Aqui eu vou usar como referência essa parte que já está cortada para eu reposicionar a régua e continuar o corte. Porque se eu não fizer isso, eu perco o centro da trança. Já refilei um lado todo, agora eu vou virar para refilar o outro lado. E qual vai ser o meu ponto de referência? Justamente esse lado que já está todo cortado. Então, eu vou encostar a régua bem rente e vou cortar todo o outro lado. Os 2 lados já estão cortados, agora nós vamos cortar aqui em cima, deixando reto também, tirando toda essa parte irregular. Por isso eu disse que a gente perde um pouco das faixas. Primeiro lado já tá retinho, agora eu vou para outra extremidade e vou fazer a mesma coisa. Posicionar a régua, vocês podem ver que eu tenho 15 centímetros certinho da trança francesa, 5, 10, 15. Esse lado aqui, ele vai todo embora, prontinho.
E aqui está exatamente o meio com a trança francesa prontinha. Agora, a próxima etapa será costurar de um lado essa faixinha mais estreita, que é a faixa que foi cortada com 3,5, e do outro lado a mesma coisa, a mesma faixinha. Depois dessa costura pronta, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir com a próxima cor, o próximo tecido escolhido, porém com outra medida. Agora a medida é de 4 centímetros mais a margem 5 centímetros e vamos costurar uma de cada lado. Quase completo, faltando, porém, mais uma faixa de cada lado, e dessa vez, para finalizar, essa faixa terá 6 centímetros mais a margem de costura 7 centímetros, uma de um lado e a outra do outro lado. Essa costura aqui a gente sabe que não tem segredo nenhum. Então eu vou costurar essa daqui e essa, depois essa, e para finalizar essas duas. Então bora para a máquina. Com as faixas todas costuradas, o topo do centro de mesa está pronto. Agora a próxima etapa é montar o sanduíche. Para isso, nós vamos precisar de um forro e uma manta. Eu vou usar a manta amba, porque quem me conhece já sabe que é uma manta que eu gosto muito, por ser 100% algodão e ela é mais maleável. Então, qual que é a posição correta? O forro, ele está com o direito para baixo, a manta por cima e o topo do trabalho com o direito virado para cima. Em toda a volta eu tenho que ter sobra tanto da manta quanto do forro. E agora eu vou alfinetar de fora a fora, sempre do centro para fora. E aí nós vamos quiltar. Aonde que nós vamos quiltar? Nós vamos quiltar no encontro de cada costura. Quem quiser pode fazer um outro tipo de quilt, fiquem à vontade. Mas nós vamos quiltar no encontro de cada costura. Agora nós vamos para a máquina fazer a costura que vai servir para unir as 3 camadas, forro, manta e topo. Depois que eu fizer essa costura, eu vou cortar todo o excesso da manta e do forro para a gente fazer a finalização com o viés. Terminamos o quilting, já cortei todo o excesso da manta e do forro, peça quase finalizada, e nos resta agora colocar o viés de acabamento. Aqui eu tenho uma faixa de tecido que eu cortei, não precisa ser enviesado, com 6 centímetros de largura e passei ao meio. Como eu sempre digo, como eu vou fazer as 2 etapas do viés à máquina, então eu vou começar a colocação do viés pelas costas do trabalho. Se eu fosse fazer um lado à máquina, o outro lado à mão, eu começaria pela parte da frente, pela parte de cima, pelo topo. Mas, para um melhor acabamento, nós vamos começar pelas costas, que também tá linda. Na verdade, ficou até um centro de mesa dupla face. E depois nós vamos rebater o viés pelo lado direito, pelo lado de cima. Bom, por onde que a gente vai começar essa colocação do viés? A gente sempre começa da preferência, na verdade, pelo lado maior da peça e evita começar do centro para não chamar muita atenção a emenda do viés. Vou colocar bem rente, vou fazer uma dobrinha, montando um ângulo aqui de 45 graus, e é por aqui que eu vou começar a costura. Essa costura é feita com o pé de máquina normalmente. Como eu sempre digo, a gente não começa a colocação do viés
por nenhuma das extremidades. Por quê? Porque se a gente começar de uma das pontas, ela vai ser a única diferente. As outras vão formar um ângulo de 45 e essa não. Chegando aqui nas extremidades, nós vamos tirar da máquina, vamos jogar a faixa lá para fora, formando aqui um ângulo de 45 graus. Aí a gente volta novamente com a faixa para a mesma posição, bem rente ao tecido, e continua a costura normalmente. Primeira etapa do viés prontinha, já toda a volta costurada. Agora nós vamos virar para a parte de cima, vamos trazer o viés, dobrá-lo e vamos costurar bem na beiradinha. Vocês estão vendo que eu estou usando uma linha douradinha, tanto em cima quanto na carretilha, que é para embelezar ainda mais o centro de mesa. Afinal de contas, dourado com Natal tem tudo a ver. Fala a verdade, este centro de mesa tem a cara do Natal e vai fazer toda a diferença na sua ceia. Não se esqueça, se você ainda não baixou os seus moldes e o esquema de montagem, está logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Te espero no próximo episódio. Muito obrigado, um beijo de luz.